Amém? Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Hoje é noite de festa. Hoje é noite de celebrarmos a aliança de Cristo conosco. Convido a igreja para abrirem suas Bíblias lá no livro de João, no capítulo 15, no versículo 12. João, capítulo 15, no versículo 12. Convido aqueles que puderem a ficarem em pé, em reverência à palavra do Senhor. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Lá no versículo 14: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Aleluia. Já não vos chamo servos, pois servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo de amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, o fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto pedirdes em meu nome. Amém, igreja? Jesus, ele nos deu um mandamento: amai uns aos outros. Mas como ele nos amou, e como que Jesus nos amou? Dando a sua vida. Jesus, ele não olhou as nossas transgressões, ele não olhou os nossos pecados. Ele foi lá e se entregou por amor a cada um de nós. E ele ainda nos chama de amigos. Olha que privilégio que nós temos de sermos chamados amigos de Cristo. Porém, ele diz: se fizerdes o que eu mando. A gente amar quem nos ama é tão fácil. A gente amar quem nos faz bem é tão prazeroso. Mas Jesus, igreja, ele foi mais além. Jesus, ele amou aquele que o traiu. Jesus amou aquele que caluniou. Jesus, ele amou sem interesse algum. E ele diz: não foi vós que me escolheste. Muitas vezes, quando o pastor vai fazer um apelo, quem quer aceitar Jesus? Mal sabemos nós que quem nos aceitou primeiro foi ele. Hoje é noite de celebração, hoje é noite de festa. Hoje é noite de celebrarmos o amor de Cristo. Porque nós servimos um Cristo, igreja, que não está preso no madeiro. Nós servimos um Cristo que morreu sim, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós servimos um Cristo que está vivo. E ele está sentado junto ao Pai. Um Cristo que hoje ele advoga junto ao Pai por nós. Te convido nesta noite a dar o seu melhor. Te convido a cultuar nesta noite o melhor culto da tua vida. Aleluia. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Nós te adoramos, nós bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para te dizer nesta noite o quanto nós te amamos. Nós estamos aqui, Senhor, para cultuar verdadeiramente a Ti, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para estarmos na Tua casa. Nós estamos aqui, nós bendizemos e nós exaltamos o Teu santo nome. Nós estamos aqui, ó Papai, nesta noite, para dizer que não há outro igual a Ti. Não há um Deus além de Ti sobre as nossas vidas. Receba, Papai, a nossa adoração. Receba, Papai, o nosso louvor nesta noite.
Te pedimos, ó Senhor Jesus, abra o nosso coração, para que nós venhamos, Senhor Jesus, sentir a Tua presença sobre este lugar. Obrigada, Senhor Jesus, por ter entregue a Tua vida por cada um de nós. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu amor para conosco. Te damos graça e bendizemos o Teu santo nome, ó Senhor. E este culto, Senhor Jesus, seja um divisor de água sobre as nossas vidas. Que saiamos daqui, ó Senhor, diferente da forma que entramos. Que saiamos daqui, Senhor, transbordando no Teu amor. Que saiamos daqui, Senhor Jesus, ansiando, com anseio em nossos corações, pelo amor pelo nosso próximo. Que não venhamos, Senhor Jesus, ter um amor apenas de aparência, mas que venhamos, Senhor Jesus, sentir o amor mais profundo e mais leal. O amor que o Senhor sente por nós. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: aleluia. Uma salva de palmas, igreja. Aquele que vive e reina. O impossível, eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo, eu posso ir além com seu poder. Diga em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Estamos guardados em ti, papai. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível.
Em ti muralhas caem, portas se abrem. Em ti não há limites para aqueles que estão em Cristo Jesus. Podemos tudo ao ouvir. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar. Vitorioso, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Estamos em ti, Jesus. Te adoramos, te exaltamos. Porque para sempre tu reinas em nossas vidas. Tu reina em nós, Senhor. O universo chora, o sol se abre. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Pois Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, forte ele enfrentou. Todo o poder dos trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, exaltado
Sabe, queridos, Jesus está aqui neste lugar. Quer você acredite ou não, Ele pagou o preço, Ele se entregou, Ele morreu naquela cruz. Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia Ele ressuscitou, com glória, poder, majestade, e Ele vive e reina. É Ele que nos sara, é Ele que nos cura. Nessa noite de amor estamos aqui para celebrarmos a sua morte e ressurreição, até que Ele venha buscar a sua noiva preparada. E falta tão pouco. Esteja pronto, esteja preparado, porque Ele vai vir para buscar a sua noiva. Ele está aqui neste lugar. Abra sua mente, abra seu coração, se encha da presença do Espírito Santo de Deus e comece a clamar, comece a dizer, comece a glorificar. Glorifique esse Deus. Não outro, não outro. Oh, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia, Ele vive, Ele reina, vivo Ele está. Aleluia. O povo está desanimado, misericórdia. Se Jesus voltar, corremos um grande risco. Ah, misericórdia. Tu tá rindo de nervosa, né, Lucília? Abra as vossas Bíblias lá no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 10. Esse é o momento de ofertar e dizimar na casa do Senhor Jesus. Malaquias capítulo 13, versículo 10. Aleluia. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E vede, se não abrirei as janelas dos céus, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Aleluia. Para que haja mantimento, para que haja alimento nessa casa, é na nossa fidelidade, é no nosso dízimo e na nossa oferta, igreja. Deus, mesmo sendo dono de todo ouro e de toda a prata, Ele nos dá a oportunidade de mostrarmos a nossa fidelidade a Ele. Como disse lá no início, Deus, Ele deu a sua melhor oferta. Ele deu o seu Filho unigênito. Por amor a mim e por amor a você. Eu, como mãe, eu não daria na Júlia e na Heloísa por ninguém, não. Nem por mim mesma. Eu me daria por elas, mas elas, por mim, eu acho que como mãe, nenhuma de nós faríamos isso. Mas Deus, Ele deu o que Ele tinha de melhor no reino celestial. O seu Filho unigênito. E muitas vezes a gente permanece até mesmo calado durante o culto. A gente não dá um glória a Deus, a gente não dá um aleluia. A gente parece aquelas estátuas de bronze. Deus, Ele deu o melhor. Mas, irmã, eu não tenho nem 2 moedinhas para ofertar. Oferte sua vida. Oferte-se no altar do Senhor. Apresente a tua família. Hoje é noite de culto da família. Apresente a tua família no altar do Senhor Jesus. Pule, cante, dance, bate palma. Não preocupa com o que o seu vizinho, o seu irmão do lado vai pensar, não, igreja. Deus, Ele deu o melhor, Ele deu Jesus. Vamos dar o nosso melhor a Ele nesta noite. Amém? Com alegria, igreja. Traga o seu dízimo e traga a tua oferta.
assim, ó. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Com alegria, irmão, vamos lá. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Subindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos lá, Senhor, te quero de novo, vamos lá. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Estenda as vossas mãos, Pai amado, Pai querido. Apresentamos a Ti, ó Senhor, cada dízimo e cada oferta entregue no Teu altar nessa noite. Te pedimos, ó Senhor Jesus, abre as janelas do céu, derrama bênção sem medida, Senhor, sobre a vida do Teu filho, sobre a vida da Tua filha que tem sido fiel a Ti. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que têm clamado por portas de emprego. Vem abrindo portas, Senhor Jesus, nessa noite. Abençoe, Senhor Jesus, os negócios dos Teus filhos. Que onde eles pisarem, Senhor Jesus, onde eles tocarem, venha prosperar. Abençoe também, papai, o celeiro da Tua casa. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: aleluia! Podemos assentar brevemente, vamos aos recados. Toda quarta, às 20 horas, nós temos culto de restauração. Campanha 7 semanas, na presença de Deus pela sua vida. Venha e traga mais um, vamos nos unir por um propósito. Amém? Aleluia. Todo domingo às 19 horas nós temos culto da família. Tua família é a nossa prioridade. Igreja, hoje seria a rifa, o sorteio da rifa. Porém, alguns irmãos, assim como eu, esquecemos o bloquinho. E outros irmãos, por conta da chuva, não puderam vir porque dependem de moto. Então, no domingo que vem, a gente vai estar sorteando. Quem ainda não comprou, apenas R$10. Só R$10. Para ganhar, sabe quanto, irmã Laide? R$250 no Pix. Aí a irmã Laide já falou que é dela, já profetizou. Aleluia. R$10, igreja. Abençoe o ministério de dança. Amém? Eita glória! Dia 31 de dezembro, igreja. Nós temos o culto da virada. Aleluia. Vai ser a partir das 22 horas.
22 horas, vai ser o nosso culto da virada. Aqueles que puderem, a gente pede um prato salgado e uma sobremesa. Amém? Para que possamos confraternizar. Mais algum recado, Ana Heloísa? Aleluia! Renovação de votos. Dia 11 de abril de 2026. Casados que ainda não me procuraram, por favor, deem um nome. Ana Heloísa, algum recado, amor? Rede social. Curtam e compartilhem. Nós estamos lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Todos os nossos cultos, igreja, estão na nossa página do YouTube. Amém? As crianças, tem crianças, por favor, Tianinha? Já tem um lá dentro, aleluia. Venham rapidinho, convido aqueles que puderem a ficarem em pé. Vamos estar orando pela vida da professora. Vamos estar orando pela vida das crianças, aleluia. Pai amado, Pai querido, apresentamos, Senhor Jesus, neste momento o futuro da nossa nação, o futuro do nosso ministério. Profetizamos, papai, que daqui sairão pregoeiros da tua palavra, levitas, ministros de dança, Senhor. Papai, nós te pedimos que onde cada um, Senhor Jesus, estiver, a tua presença ali esteja. Te pedimos também, Senhor, pela vida da professora. Abençoe, Senhor Jesus, a vida, abençoe o ministério a qual o Senhor deu a sua serva. Abençoe, Senhor Jesus, tremendamente e usa, Senhor, a levar a tua palavra aos teus pequeninos. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: aleluia! Pastor Ney. Amém? Sauda, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sauda, amada igreja, com a graça do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, no capítulo de número 5, versículo de número 1 a prosseguir. Essa passagem, se não é nenhuma novidade, creio que muitos já viram pregar sobre ela, mas Deus hoje Ele tocou o meu coração, para que ministrasse a palavra aos nossos corações nesta noite. Amém? Quem está comigo, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. João capítulo 5, versículo 1 a prosseguir. Amém? Todos encontraram, igreja? Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, e tendo 5 entradas em volta. E ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam o movimento nas águas. E de vez em quando descia o anjo do Senhor, agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, havia 38 anos. Quando viu deitado sobre ele, que soube que ele vivia naquele lugar durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, pode colocar ela em cima da sua cadeira. Vamos orar a Deus. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus,
Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, Pai, para te adorar, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, para te exaltar. Estamos aqui, Pai, para que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado, para que o teu nome venha ser exaltado, Senhor, entre nós. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada palavra, Senhor, que sair da minha boca, que venha ser diretamente, Senhor, do teu trono. Que venha de agir, Senhor, sobre as nossas necessidades. Não permita, Pai, que saímos daqui da mesma forma como entramos, mas que podemos sair daqui, Senhor, com uma resposta. Que saímos daqui, Senhor, com um milagre. Que podemos sair daqui, Senhor, curados. Que podemos sair daqui, Senhor, transformados. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que abra, Senhor, esse telhado espiritualmente. E o céu, Senhor, desça, Pai, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. E te peço também, Senhor, em nome de Jesus, que envia anjos, Senhor, serafins a este lugar. Anjos a qual o Senhor representa anjos de fogo. E que esses anjos, Senhor, tragam brasas vivas, Senhor, sobre as mãos. E que essas brasas, Senhor, sejam espalhadas, Pai, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. E que cada crente, Senhor, que for batizado, que seja renovado, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo. E te peço também, Senhor, em nome de Jesus, que cada espírito imundo acampado ao redor da tua igreja, Senhor, que dê de retirada em nome de Jesus, porque se ele não sair, ele vai ser consumido com o fogo do teu Espírito Santo. E te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que haja milagre, Senhor, nesta noite. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Pode tomar o teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Hoje eu venho ser um profeta de Deus sobre a sua vida. Como eu disse, a palavra a qual vou ministrar nesta noite não é nenhuma novidade, mas é uma palavra que ela pode mudar a sua vida. Fala assim para o seu irmão, essa palavra. Fala com convicção, fala essa palavra. Ela pode mudar a sua vida. Fala assim para o seu irmão, a sua hora vai chegar. Quem crê, igreja? Quem crê? Levanta a sua mão e aplaude o Senhor. Hoje eu te convido, igreja, para abrir totalmente o seu coração. Eu não sei o que você tem passado no decorrer desses dias. Nós estamos no mês de dezembro, o último mês do ano. Mas ainda pode ser o mês do seu milagre. Porque muitas vezes você orou o ano inteiro. E Deus ele vai te contemplar com um milagre muitas vezes nessa noite. Ou muitas vezes no decorrer deste mês. Por isso eu peço para você, não desanima. Fala assim para o seu irmão, quem persevera, vê a glória de Deus. É isso mesmo, igreja. A Bíblia diz que esse homem estava ali havia 38 anos. Esse homem perseverou, por isso ele viu a glória de Deus sobre a vida dele. A Bíblia diz que Jesus entrou ali naquela cidade. E ali tinha um tanque, a qual o nome daquele tanque em aramaico era chamado Betesda. Significa casa de misericórdia. Um sinônimo de milagre, de necessidade de milagre. Um sinônimo de necessidade da glória de Deus. Eu não sei se você necessita de um milagre. Eu não sei do que você precisa da parte de Deus sobre a sua vida. Mas de uma coisa eu sei, igreja, que você está aqui. Se você está aqui, você espera algo sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E quando você espera algo de Deus sobre a sua vida, como aquele homem esperou 38 anos, surpreende a Deus e Deus ele te honra, aleluia. Então eu te peço, para que você persevere, e você não desiste daquilo que você tem orado, daquilo que você tem clamado a Deus. Muitas vezes você já desistiu até das promessas que Deus te fez.
Muitas vezes, de tanto você orar por um milagre, eu não sei quantos anos você vem orando por esse milagre. Eu não sei quantos anos, muitas vezes, você vem orando pela libertação da sua casa ou da sua família. E muitas vezes você já deixou a passar sobre a sua mente, até pensar em desistir. Mas Deus, Ele manda eu te dizer esta noite para que você persevere, para que você não desista. A Bíblia diz, igreja, que Jesus estava ali e ali havia uma multidão. O que eu quero te dizer, que Jesus operou milagres em meio à multidão. Mas o que eu quero te dizer também, igreja, que Deus opera milagre no silêncio, aleluia. Porque muitas vezes você ouve a voz de Deus e muitas vezes você ora e não vê resposta. Mas o que eu quero te dizer, igreja, que a tua oração não é em vão, aleluia. E cada oração que você faz a Deus, Ele ouve, aleluia. E muitas vezes, igreja, Ele só está preparando para te dar o melhor que você está pedindo a Ele. A Bíblia relata, igreja, que Jesus entrou ali naquela cidade e havia ali 5 portas naquela cidade. O que eu quero te dizer é que Deus está entrando na porta do teu coração nesta noite. Tudo aquilo, igreja, que o inimigo fechou, tudo aquilo que o inimigo roubou, Deus abre esta noite sobre a sua vida. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que a porta que Deus abre, ninguém tem o poder de fechar, aleluia. Fala assim para o seu irmão, Ele é Deus sobre a sua vida. Havia 5 entradas, e a Bíblia diz que Ele escolheu a porta das ovelhas. A porta da aflição, a porta da amargura, a porta do sofrimento. Eu não sei o que você vem sofrendo, eu não sei o que você vem se arrastando no decorrer desse dia. Mas o que eu quero te dizer, igreja, que Deus vê o seu sofrimento. E Deus não se agrada de ver você sofrendo. E Deus não se agrada de ver você em meio a essa tempestade ou em meio a esse deserto. Mas você não passa ele sozinho. Muitas vezes achamos, igreja, ou até pensamos que Deus, Ele nos abandonou. Quantos aqui já pensou que Deus abandonou, fora eu? Tem momento da nossa vida que a tempestade é tão grande, igreja, que achamos que não vamos aguentar levantar da cama. Quem já sentiu assim? Muitas vezes você passa por algo que você acha ou acredita que não vai suportar. Quem já passou por isso? Que eu quero te dizer que Deus jamais vai te abandonar. Que Deus jamais permite que você esteja só. Porque Ele te fez uma promessa que estaria contigo todos os dias, aleluia. A Bíblia diz que ali havia 3 tipos de pessoas. A Bíblia diz que havia vários tipos, de pessoas. Ali tinha pessoas paralíticas, ali tinha pessoas cegas, ali tinha pessoas mancas e ali tinha pessoas inválidas. Eu não sei se você se enquadra muitas vezes na situação das pessoas que se encontravam ali. Mas eu acredito que ali também tinha pessoas que tinham problema, o mesmo problema a qual você tem hoje. Eu acredito que ali tinha pessoas passando situações terríveis. Eu acredito que ali tinha pessoas, igreja, que pensou também em desistir, muitas vezes como você já pensou. Mas as pessoas ficaram ali e perseveraram, aleluia. A Bíblia diz lá em Salmos 27, no capítulo 4, a Bíblia diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Muitas vezes podemos esperar do irmão, mas o salmista, ele diz assim: da onde vem o meu socorro? Da onde vem o seu socorro? Vem da igreja? Sim, igreja. Fala assim para o seu irmão: o seu socorro vem de Deus. É Ele que nos socorre, é Ele que nos ampara, é Ele que está conosco todos os dias, igreja. Tem alguém que muitas vezes, igreja, pensa em desistir, mas Deus, Ele vai lá e os renova, aleluia.
A Bíblia diz, igreja, que em certo tempo, fala assim para o seu irmão, em certo tempo. Porque eles não sabiam qual era o dia que os anjos estavam lá, que os anjos vinham agitar aquelas águas. Então, por isso, eles estavam ali todos os dias, esperando os anjos vir para fazer o movimento nas águas. Se eles soubessem que ia vir no domingo, o que eles fariam? Só ia vir no domingo. Se eles soubessem que ia vir só no culto de quarta-feira, eles só iriam no dia de quarta-feira. O que eu quero te dizer, igreja, que você não sabe o dia do seu milagre. E a Bíblia diz que isso aconteceu num sábado. Fala assim para o seu irmão, não tem dia para Deus operar milagres sobre a sua vida. Por isso, igreja, todos os dias de culto você tem que estar aqui. E hoje você está no exato lugar que Deus queria que você estivesse. Por isso que quando eu abri essa mensagem, eu digo para você que esta noite pode ser a noite do milagre na sua vida, que você tanto tem clamado, que você tanto tem buscado. Aleluia. A Bíblia diz que em certo tempo, porque eles não sabiam o dia do milagre que ia vir sobre eles. O que eu quero te dizer, igreja, que esta noite pode ser a noite do tempo do milagre de Deus sobre a sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que havia quantos anos que esse homem estava ali em busca de um milagre? Quantos anos? Alguém sabe me dizer? Quantos? 38 anos. O que eu quero te dizer, igreja, que antes de Jesus nascer, aquele homem já estava ali à beira daquele tanque. Antes de Jesus nascer, ele já estava ali em busca de um milagre. Por que você desiste tão fácil? Por que você retrocede tão fácil? Por que você deixa o inimigo te desanimar? Porque você olha o milagre do vizinho e muitas vezes desanima do teu. Você acha, se Deus faz na vida do seu irmão, Ele não é capaz de fazer na sua vida? Ou você acha que o Deus que ama o seu irmão, Ele não ama você da mesma forma? Isso poderia passar sobre a cabeça daquele homem, porque havia 38 anos que ele estava ali em busca de um milagre. Eu acredito que esse homem viu várias pessoas serem curadas. Quantos milagres esse homem contemplou? E ele poderia ter desistido, pedir para alguém levar ele para casa, e ele não voltar nunca mais à beira daquele tanque. Por isso eu digo para você, igreja, quem persevera, chama a atenção de Deus. A Bíblia diz que Jesus viu aquele homem, ficou sabendo que ele estava ali, que havia muito tempo. Quantas pessoas esse homem viu ser curado, igreja? Quantos paralíticos esse homem viu sair dali andando? Quantos milagres você já viu? Quantos milagres Deus já fez sobre a sua vida? E por que você ainda deixa de acreditar que Ele não é capaz de fazer isso que você tanto pede? Que Ele não é capaz de fazer o que você tanto pede para Ele? Muitas vezes porque está demorando um pouco. Muitas vezes porque não é na sua hora. Muitas vezes porque não é no seu tempo. O que eu quero te dizer é que quando chegaram em Jesus e perguntaram quem é você, Ele diz, eu sou, e isso é magnífico, porque Ele diz assim, eu sou o Deus que pode tudo, aleluia, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que continua operando milagre. E quando diz assim, eu sou, Ele está dizendo para você, não desista que eu sou capaz. Não desista que eu sou o seu Deus. Eu sou o mesmo Deus de ontem. Eu sou o Deus de hoje e serei o Deus de amanhã.
Jeremias 29:11 diz assim: eu que conheço os planos que tenho para a sua vida, plano de prosperar, igreja. Fala assim para o seu irmão: Deus sempre tem o melhor plano para você. Muitas vezes o que você tanto pede a Ele hoje, será melhor você receber amanhã. Porque Ele sabe todas as coisas. Esse homem ficou ali há 38 anos. Mas ele tinha fé que a hora dele ia chegar. Ele tinha convicção. Se ele ficasse ali, o milagre dele ia acontecer. Porque ele disse assim, Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Ele falou bem assim: Senhor, quando eu penso em ir, outro vai no meu lugar. Mas ele continuava lá. Quando eu penso em entrar, outro já entrou, e é curado e eu não. Mas ele continuava lá. Ele continuava naquele lugar. Porque ele sabia que o milagre dele iria acontecer sobre aquele tanque, aleluia. O que eu quero te dizer, igreja, que o mesmo Deus que operou o milagre sobre a vida daquele homem, o mesmo Jesus, é o que está aqui esta noite. E esta noite Ele pode te surpreender. E esta noite você pode sair com aquilo que você tanto almeja, que aquilo que você tanto ora, que aquilo que você tanto pede a Ele, pode sair sobre as suas mãos. Mas para isso você tem que ter fé, para isso você tem que ter convicção, que esta noite é a noite do milagre de Deus sobre a sua vida. Não desista, que a sua hora vai chegar. O seu tempo vai chegar. Não saia do lugar onde Deus te colocou, que Ele vai te honrar onde Ele te colocou, aleluia. Quantos naquele tanque foram curados, igreja? Quantos naquele tanque aquele homem viu ser curado? E quantos não aguentaram ver as pessoas serem curadas e foram embora, sem contemplar o milagre de Deus sobre a vida dela, sem contemplar a glória de Deus sobre a vida dela? Não adianta, igreja, que Deus não vai fazer com o seu irmão ou com o seu vizinho o que Ele vai fazer com você. Com você, Deus, Ele vai fazer diferente. Fala assim para o seu irmão: com você, Deus vai fazer diferente. Sabe por que, igreja, que Ele vai fazer diferente? Fala para o seu irmão assim, ó: porque você é especial para Ele. Você não entendeu, igreja? Porque você é especial para Ele. Porque Ele vai fazer da melhor forma. Porque Ele vai fazer melhor que você tem pedido. Porque Ele vai fazer melhor do que você tem clamado, aleluia. Porque Ele vai fazer. Porque Ele fez na vida daquele homem. Porque aquele homem tinha certeza que Deus ia honrar ele, que a hora dele ia chegar, que o milagre dele ia chegar. Mas fala assim para o seu irmão: tudo tem a hora certa. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1: tudo tem a sua ocasião própria, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo, igreja. Há um tempo de Deus libertar. Há um tempo de Deus curar. Há um tempo de Deus prosperar. O que eu quero te dizer é que há um tempo de Deus determinado para a sua vida, aleluia. Ei, se a sua vida ainda não está próspera, aguarde que Deus vai prosperar ela. Ei, se você aguarda o milagre, Deus é o Deus do milagre. Ei, se você necessita de uma cura, Deus é o Deus que cura, aleluia.
aleluia. Mas para isso você tem que ter propósito com Ele. E eu acredito, igreja, que todo mundo ali à beira daquele tanque, vendo Jesus bom, andando em meio daquelas marcas, em meio de doente, em meio de cego, em meio de surdo, aquelas pessoas pensam: o que esse homem quer aqui? Porque eu creio que a Bíblia diz que ali tinha pessoas enfermas, cegos, paralíticos, mancos, e Jesus ali são, bonzinho. E o povo pensa: o que ele está fazendo ali? Eles nem sequer esperavam, igreja, que ia acontecer um milagre sobre a vida deles, aleluia. Muitas vezes você diz assim, ó: eu vou, porque é apenas mais uma noite de culto. Porque tanto tempo que eu tenho pedido, Deus ainda não me ouviu. Muitas vezes você vem porque você é religioso. Muitas vezes você vem, igreja, porque virou um ritual de você vir todo domingo ao culto. Mas muitas vezes você vem desanimado, muitas vezes você vem incrédulo. Por isso que Deus, Ele não opera o milagre em nosso meio. Como eu costumo dizer, você tem que sair da tua casa com convicção que Deus, Ele vai fazer melhor do que você tem clamado. Muitas vezes você não espera, mas muitas vezes hoje é a noite do milagre sobre a sua vida. Hoje é noite de Deus abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre a sua vida que você não vai ter onde guardar. A cura, igreja. O que eu quero te dizer é que a cura não estava no movimento das águas, mas sim da palavra que saía da boca de Jesus. Tem pessoas que estão em busca de movimentos. Tem pessoas que estão em busca, igreja, de revelação. Tem pessoas que estão na igreja em busca de prosperidade. O que eu quero te dizer é que tudo isso está na palavra de Deus, não está em movimento de homens, aleluia. O que eu quero te dizer, igreja, que a cura está na palavra, que a cura está no Senhor, aleluia. E Ele ainda continua curando. Jesus diz para ele assim, ó: levanta, pega a sua maca e anda. Aquele homem poderia falar assim para ele: Senhor, eu não te conheço. Já tem 38 anos que eu estou aqui. Havia 38 anos que aquele homem não andava, aleluia. Aquele homem poderia ficar ali sentado, ouvir a palavra sair da boca de Jesus e continuar sentado ou deitado sobre aquela maca. Mas aquele homem fez diferente. Aquele homem tomou posse da palavra que saiu da boca de Jesus. O que eu quero te dizer, igreja, se você não tomar posse das palavras que Deus está dizendo aqui hoje, Deus não vai operar sobre a sua vida. Mas se você tomar posse, igreja, você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, e sobre tudo aquilo que você tem clamado, e sobre tudo aquilo que você tem orado a Ele, aleluia. Jesus fala para aquele homem a mesma coisa. Eu fecho meus olhos e começo a pensar e começo a imaginar. Jesus diz para ele assim, ó: levanta e pega a sua maca e vamos festejar, aleluia. Tem gente aqui, igreja, que faz tanto tempo que não sabe o que é uma festa. Porque deixou de acreditar em Deus. Porque deixou o inimigo desanimar. Porque deixou o inimigo tirar os seus sonhos. Porque deixou o inimigo tirar as promessas que Deus te fez. Eu creio que muitos chegaram nesse homem e falaram bem assim: o que você está fazendo aqui há tanto tempo?
Aquele homem não andava, ele precisava de alguém levar ele até aquele tanque. Eu creio que muitas vezes ele chegou em alguém e falou: ei, me leva lá no tanque da tristeza. Eu creio que alguém já falou, tinha falado para ele assim: ei, o que você vai fazer lá? Você lá está lá todos os dias, você lá está todos os dias do mês, você lá está lá toda semana, você está lá há 38 anos e ainda não aconteceu nada. E o que você quer que eu te levo lá? Quantas pessoas já falou para você bem assim: ei, o que adianta você estar buscando esse Deus se a sua vida não muda? O que adianta você estar buscando esse Deus se a sua família não muda? O que adianta você estar buscando esse Deus que Ele não te cura? O que adianta você estar buscando esse Deus que um milagre não acontece na sua vida? Eu creio que esse homem já tinha ouvido tudo isso, aleluia. Mas esse homem não desistiu, porque ele sabia que o milagre dele iria acontecer. Não tem como você, igreja, contemplar ou receber um milagre da parte de Deus e não festejar. Jesus disse assim, ó: levanta, pega o seu leito e anda. Aquilo, igreja, que era um símbolo de vergonha para aquele homem, um símbolo de sofrimento, se tornou um troféu, e hoje era motivo para ele de orgulho, aleluia. Ei, o que eu quero te dizer, igreja, o que você está passando hoje, que muitas vezes você tem vergonha, muitas vezes o que você tem passado, que está te levando ao sofrimento, amanhã você vai ter orgulho de falar o que Deus fez sobre a sua vida, aleluia. Eu creio que aquele homem levanta aquela marca ali para mostrar para todo mundo que existe um Deus que ainda cura. Que aquele homem, ao levantar aquela marca ali, ele levanta um troféu, simbolizando o milagre que Deus tinha feito sobre a vida dele, aleluia. O que eu quero te dizer, igreja, que não tenha vergonha de testemunhar o que Deus fez sobre a sua vida. E não tenha vergonha, igreja, que muitas vezes no passado era vergonha, mas para a glória de Deus Ele vai te exaltar, aleluia. E aquele homem levanta aquela marca. Aquele homem levanta aquela marca, e eu creio que quando ele levanta aquela marca, todo mundo diz assim: ei, não é aquele que há 38 anos está aqui. O que eu quero te dizer, igreja, que perante a sua família, que perante ao redor daqueles que estão ao seu redor, eles vão ver dizer bem assim: ei, não é aquilo que ela tem orado tanto, ei, não está contemplando aquilo que ele tem clamado tanto, ei, Deus vai te exaltar, aleluia. E todos que estiverem ao seu redor vão ver o Deus sobre a sua vida, aleluia. E todos olham, igreja, como a Bíblia diz que quando viram aquele homem com João e Pedro, todos ficaram maravilhados, porque aquele homem só ficava à porta do templo. Quando eles verem, igreja, o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Porque tem pessoas, igreja, que ainda não acreditam que Deus é contigo. Porque tem pessoas, igreja, que ainda não acreditam que Deus continua operando o milagre. Domingo passado tivemos aqui um testemunho do milagre de vida. O que Deus operou na vida daquela mulher, Deus Ele continua e pode operar sobre a sua vida também. Mas para isso você tem que perseverar. Você não pode desistir. Para que tudo aquilo, igreja, que o inimigo trancou, todas as travas sobre a sua vida, Deus Ele pode te dar um troféu nesta noite. Quantas noites sem dormir? Quantas noites angustiado? Quanta noite você tem passado angustiada? Porque você não descansa no Senhor. Deus não te prometeu? Deus, Ele não te prometeu? Ele é fiel para cumprir.
Descansa em Deus. Descansa no Senhor. Independente de quanto tempo você tem orado. Independente de quanto tempo você está nessa situação. Esse homem havia 38 anos. A Bíblia cita aquela mulher que havia 18 anos que estava encurvada. A Bíblia diz de uma mulher que havia 12 anos que tinha uma hemorragia. A Bíblia cita de um morto que havia 4 dias que já estava fedendo. E ambos contemplaram milagres sobre a vida deles. Sabe por quê, igreja? Porque eles não desistiram. Não pare na metade do caminho. Se aqueles 10 leprosos, igreja, não tivessem obedecido e ido até o sacerdócio, eles não seriam curados. O que eu quero te dizer, que a obediência leva ao milagre. Essa é a palavra que eu quero deixar no teu coração. Para que você venha testemunhar. E não importa o tempo que você tem orado. Não importa a quantidade de pessoas que vêm falar para você que não vai acontecer. Porque você serve um Deus que todo o poder está sobre as mãos dele. Se coloque de pé, que eu vou orar pela sua vida. Hoje é a noite que você vai levantar o seu troféu, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu não sei o que você tem vivido, ou o que você tem passado. Só você e Deus sabe do seu sofrimento. Só você e Deus sabe o tamanho da sua luta. Porque muitas vezes, igreja, o que você sente para o seu irmão não é nada, mas para você é um grande sofrimento. Deus, Ele pede, Ele manda você se colocar em pé, se colocar à disposição, que Ele vai operar um milagre sobre a sua vida. Tem uma pessoa aqui neste lugar, que Deus, Ele manda eu te dizer, que Ele vai te honrar em meio à sua família. Ele manda eu te dizer que cada perseguição, cada lágrima sua derramada, e ainda mais Ele manda eu te dizer assim, ó, o inimigo está usando pessoas que você ama para te machucar. Porque se fosse uma pessoa lá de fora não ia doer. Mas Deus, Ele manda eu te dizer esta noite, que esta noite ela ficará marcada sobre a sua vida. Você pode anotar. Você pode anotar essa noite de hoje, que cada perseguição e cada lágrima derramada, Ele vai transformar em bênção sobre a sua vida. E Ele aí ainda mais, uma pessoa da sua família te afrontou nessa semana. Você ficou 3 noites praticamente sem dormir, machucada. Mas Deus, Ele manda eu te dizer esta noite, que Ele está sarando cada ferida. E como fizeram com Bartimeu, Ele vai fazer na sua vida. As mesmas pessoas que o repreenderam, as mesmas pessoas que vão ver o milagre de Deus sobre a sua vida. Quem aqui, igreja, fala assim, pastor, eu estou precisando de um milagre da parte de Deus. Pastor, eu pensei mesmo em desistir. Eu pensei em largar tudo, pastor. Mas essa palavra me encorajou. Porque não importa o quanto tempo eu estou esperando. O importante é que eu tenho Deus sobre a minha vida. Quem aqui se encontra dessa forma? Pastor, eu tenho buscado, mas muitas vezes tem me faltado força. Quem aqui se encontra dessa forma? Pastor, eu estou precisando de um milagre da parte de Deus. Estou necessitando de um milagre da parte de Deus sobre a minha família. Quem aqui se encontra dessa forma? Quem levantou a mão, vem até aqui que eu vou orar pela sua vida. E aquilo que eu não citei, que você necessita também, pode estar vindo aqui que eu vou orar pela sua vida.
Aquele homem ficou 38 anos à beira de um tanque. Tem 10 anos que você tem buscado por essa pessoa. Tem 10 anos que você tem orado por essa pessoa. E o inimigo tem colocado sobre a sua mente que ele não mudou, até hoje ele não vai mudar. Todo o poder está sobre a mão de Deus. Ele manda eu te dizer que Deus, ele vai te surpreender. Em breve você verá o tamanho do poder de Deus sobre a sua casa, o tamanho do poder de Deus sobre a sua família, o tamanho do poder de Deus. E Deus, ele vai fazer melhor do que você tem pedido a Ele. Gostaria que você fechasse seus olhos nesta noite. Faça desse louvor uma oração, igreja. Aleluia. Comece a colocar na presença de Deus tudo aquilo que você tem clamado a Ele, que você tem buscado a Ele. Aleluia. A Bíblia diz que Ele conhece a sua necessidade, mas Ele quer ouvir da sua boca aquilo que você precisa. E esta noite é a noite do milagre sobre a sua vida. Essa é a noite que vai ficar marcada sobre a sua vida. Deus está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, te apresento, Senhor, o teu filho, Senhor, e a tua filha. Eu não conheço a necessidade dele ou dela, Pai, mas o Senhor o conhece. E eu creio que o Senhor a trouxe aqui, Senhor. Ele não desiste. Que o Senhor a trouxe aqui, Senhor. Que o Senhor a trouxe aqui. Ele compreende seu. Porque o Senhor tem algo sobrenatural para fazer sobre a vida dele e sobre a vida dela, Senhor. Ele não desiste. Eu não sei, Senhor, se necessita de uma cura, de um milagre. Eu não sei, Senhor, se precisa, Senhor, de uma libertação, Senhor, de um familiar, ó Pai. Ele compreende seu caminho. Mas eu te peço, Senhor,
Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que o teu filho e a tua filha, Senhor, tem colocado, Senhor, diante, Senhor, do teu trono, diante, Senhor, do teu altar, ó Pai. Que o Senhor venha contemplar ele, que o Senhor venha contemplar a ela, ó Pai. Não permitam que saiam daqui, Senhor, da mesma forma que entraram, Senhor. Aquele que necessita, Senhor, de um milagre. Que esta noite seja a noite do milagre, Senhor, sobre a vida do teu filho, Senhor, sobre a vida da tua filha, Pai. Visita, Pai. Visite a casa de cada um que está aqui, ó Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha fazer moradia, Senhor, sobre aquele lugar, ó Pai. Que todo espírito, Senhor, de discórdia, todo espírito, Senhor, de briga, Senhor, todo espírito, Senhor, saia daquele lugar. E teu Espírito Santo venha fazer moradia sobre o lar da tua filha, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha fazer moradia sobre o lar, Senhor, do teu filho, Senhor. E eu te peço, Senhor, que honra, Senhor, o teu filho e a tua filha, aonde eles colocarem as plantas dos pés, Senhor. Que venha abençoar, Senhor, aqueles que estão ao redor deles, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Levante sua mão e aplaude o Senhor, igreja, bem alto. Amém. Como podemos observar, hoje é uma noite especial. Hoje é noite de ceia. Temos o costume de terminar o culto esse horário, só que na ceia prolongamos mais um pouquinho, amém? Vamos ser bem breve, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a prosseguir. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então come o pão e beba o cálice. Eu costumo dizer: pastor, o que me proíbe de ceiar? A única coisa que te proíbe de cear é você morar com uma pessoa e não ter uma aliança com ela. Ah, mas o pastor, ele pode proibir um membro de cear? Não, igreja. Porque a ceia não é do pastor. A ceia não é do obreiro da igreja, dos ministros de louvores. A ceia é do Senhor. Por isso a Bíblia, ela diz: examine-se cada um a si mesmo. Aí depois ele diz: coma o pão e beba o cálice. O que Deus ele está dizendo, vamos colocar nas nossas palavras: não fique de fora. Se você fez algo que não agradou o coração de Deus, peça perdão a Ele, mas participa da mesa do Senhor. Mas você falar: Senhor, eu não sou digno, hoje eu não sou digno de ceiar. Quem pode te proibir de ceiar é você mesmo. Amém? Então estamos aqui com o pão, a qual simboliza o corpo de Jesus. Estamos aqui com o vinho. A palavra vinho, ela tem dois significados: suco de uva fermentado e suco de uva não fermentado. Tá? O apóstolo Paulo, ele: pastor, eu posso tomar vinho com álcool? É melhor que não, igreja. O apóstolo Paulo, ele disse assim: é melhor que permaneça sóbrio. Tá?
Então estamos aqui, vamos consagrar o pão, vamos consagrar o suco de uva. Mas muitas vezes, muito vem o questionamento. Fala, pastor, mas Jesus transformou a água em vinho. O vinho, para ele ter um teor alcoólico, igreja, ele tem que ser fermentado. E o fermento na Bíblia, ele simboliza o pecado. Então eu creio que Jesus jamais iria fazer algo que ia desagradar o coração de Deus. E se vocês forem lá onde Jesus transformou a água em vinho, até hoje lá é proibido bebida alcoólica. Lembramos da última Copa do Mundo que teve, né? A cidade, naquela religião ali, era proibido o consumo de bebida alcoólica. Então assim, igreja, Deus, ele abominou o álcool, tá? Vou ser bem breve. Deus, ele livrou todinha a família de Noé. Quando Noé acha a terra firme, a primeira coisa que ele faz, encontra uma vinha, se embriaga, fica nu na frente dos filhos. Ló, Deus livrou a família de Ló, só não uma mulher, que Deus falou para não olhar para trás. Ela olhou para trás e virou uma estátua. Mas quando Deus livra Ló, e ele vai para uma caverna, ele e as duas filhas, a Bíblia diz que as duas filhas deu vinho para Ló, ele se embriaga e engravida as duas filhas na mesma noite. Então assim, é melhor você afastar da bebida alcoólica. Amém? Estenda suas mãos. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, te apresento, Pai, o pão, ao qual simboliza o corpo de Jesus, que foi rasgado, Senhor, e transpassado na cruz do Calvário. Pai, então nós consagramos, Senhor, no teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te apresentamos também, Senhor, o vinho, o suco de uva, a qual nesta noite, Senhor, simboliza, Senhor, o teu sangue, que foi derramado todo, Senhor, na cruz do Calvário, por remissão dos nossos pecados. A tua palavra diz que ele nos lava, que nos purifica, que nos torna mais alvo que a neve, Pai. Então nós te apresentamos e consagramos no teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode fazer uma fila aqui. Pode participar. Amém. Aquele que não for participar, pode tomar o teu assento. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue que nos lava dos pecados, nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
tendo graça, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Pode participar? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Façam isso em memória de mim. Fala, repita assim por mim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhões uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pode participar? Aleluia. Queremos te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, Senhor, de renovar a aliança contigo, Pai. Se o Senhor não voltar por mais 30 dias, Senhor, queremos te agradecer, Deus, por entregar o teu único filho, Senhor, por cada um de nós. Queremos te agradecer, Jesus. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por ter se despido, Senhor, da tua glória, Senhor. Eu sou livre. Por ter se despido, Senhor, da tua glória, e se entregou por cada um de nós. Tu olhou, Senhor, os nossos erros. Tu olhou, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Porque aquela cruz, Senhor, aquela cruz não era tua, Senhor. Aquela cruz, Senhor, era nossa, Senhor. Nada além do sangue de Jesus. Por ter derramado, Senhor, todo o teu sangue, Senhor. Todo o teu sangue. Alguns estudiosos dizem que foi pouco mais de 2 horas, Senhor. O Senhor sobre aquela cruz. Te colocaram uma coroa de espinhos, Senhor. Cravaram pregos de 16 centímetros sobre o teu punho, Senhor. E mesmo assim o Senhor disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Obrigado, Jesus, por ter ser obediente até o último momento. Que o Senhor orou 3 vezes dizendo: Abba, se for da tua vontade, afaste de mim esse cálice. E o Senhor diz: Pai, por que me abandonaste? A tua palavra diz que o Senhor suou sangue, Senhor. Se neste sangue lavado. Mas o Senhor olhou para o céu e disse assim, ó: está consumado, aleluia. E a Bíblia diz que o céu, o véu se rasgou, aleluia. E nós temos livre acesso. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício, Senhor. Queremos te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levante sua mão e aplaude o Senhor. Aleluia. Pedi para o pastor Elton estar orando para o término do culto, amém? Amém, igreja. Estenda suas mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor, por cada pedido de oração, Senhor, que está colocado dentro desta caixinha, Senhor. Tu sabes, Senhor, a necessidade dos teus filhos, ó Pai. Tu conheces a cada um, esquadrinha cada coração. E eu te peço, meu Senhor, nesta noite, venha abençoando os alvos dos teus filhos, ó Pai.
Abençoe também, Senhor, os alvos da sua igreja, Senhor, que se encerram ainda, Senhor, neste ano de 2025, meu Pai. Todos os alvos da qual nós colocamos diante do teu altar, Senhor, crendo e acreditando que o Senhor vai fazer sobre esta casa, sobre a sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Pai, leva-nos, Senhor, em santidade para os nossos lares, Senhor, nos guardando de todo mal, Senhor, de todo prejuízo, de todo homem sanguinário, Pai, em nome de Jesus. Guarda-nos, Senhor, como a menina dos teus olhos, ó Senhor, nos curando, nos limpando, libertando, Pai, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, todo o levantar de um inimigo sobre a sua igreja, Senhor, sobre a sua casa, Senhor. Dar-nos, Senhor, uma semana abençoada diante de Ti, uma semana próspera, meu Pai, em nome de Jesus, abençoando a cada um daqueles que Te adoram e Te exaltam, Senhor. Olhe, Senhor, para a nação brasileira, olhe, Senhor, para o planeta Terra, para este mundo, Senhor, e venha com o Teu Espírito Santo, Senhor, abraçando-nos, Senhor, e nos batizando, Senhor, pelo Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do doce Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não saia daqui sem dar uns 10 abraços dizendo: a tua vitória é a minha vitória, em nome de Jesus.